clássico. Eu começo pelo Ale Oliveira e começo com a informação do Cláudio Rezende. Ontem a gente falou aqui, Ale, sobre essa situação do Vitor Hugo, mas eu queria abordar um outro aspecto. Sem o Vitor Hugo, a formação com 3 zagueiros, ela continua viável? Bom dia, Ale! Muito bom dia, viu, Pedrão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Na minha opinião, ela não é viável nem com o Vitor Hugo. Nesse momento não é. Talvez se você tiver aí um Lianco, quando ele estiver recuperado, tiver um outro zagueiro que tenha as características que são necessárias para esse jogo, principalmente com relação à construção das jogadas ali, a saída de bola em 3, né? Aí você pode pensar, eu não sou contrário a nenhum esquema, não. Eu só acho que para o elenco do Atlético, nesse momento, eu acho difícil você arrumar 3 zagueiros ou 3 jogadores que façam essa função. Lembrando aqui que no primeiro jogo do Sampaoli, né, ele colocou para fazer essa função o Fausto Vera. Foi o segundo jogo semifinal da Copa do Brasil, quartas de final contra o Cruzeiro, e foi um verdadeiro desastre. Então ele pode colocar ali, se ele quiser mesmo, né, acho até que ele queira, ele pode colocar ali um Natanael, que ele já colocou algumas vezes, ele pode colocar um volante, né, ele tem condição de fazer algum tipo de improviso, mas para mim não seria o esquema para esse elenco, nem com o Vitor Hugo, viu, Pedrão? Boa, Ale. Edu Panzi, bom dia pra você. E essa ausência do Vitor Hugo, a que nível te parece preocupante? Ontem teve um comentarista da casa aqui que disse que não tem muita preocupação com essa ausência, não. Bom dia. Tudo bem, Abílio, um abraço aos companheiros. A minha preocupação é da ausência de um reforço pra zaga, né? Que é o que, tirando o Sampaoli, o Atlético vendeu como não prioridade. Só o Atlético, porque a gente termina 2025 quase que como unanimidade falando que o Atlético precisava com urgência de zagueiro, de primeiro volante e de centroavante. Pro jogo do final de semana, o Sampaoli não ganhou zagueiro, não ganhou volante e o centroavante não pode jogar. Então as urgências ao final de 2025, ele não tem nenhuma delas para montar o Atlético no final de semana pro Clássico. É um problema de demora, mas eu acho, e eu já tenho dito isso aqui há algum tempo, a grande covardia no futebol brasileiro não é com o Atlético, é com todos os times. É com 25 dias, com 23 dias de pré-temporada, você tá fazendo o seu 5º jogo oficial. Isso é uma covardia, cara. Empurrar 5 jogos oficiais goela abaixo do Sampaoli, do Tite, do Abel, do Felipe Luiz. Isso é covardia, cara, porque já começa a pressão. Tem clube que já começa o ano em crise, porque se não ganha 2-3, já tá em crise, ou já começa a desconfiança, independentemente de qual seja o técnico ou o treinador. E aí no momento em que você teria uma pré-temporada para fazer testes, para remontar um elenco, no caso do Atlético, para ter um período de pré-temporada em que os reforços irão chegar, no caso do Atlético, você não tem nada disso, cara. Você já tem que começar acelerado, jogando, escalando. No jogo contra o América, tinha jogador que tinha chegado a 3 dias e estava em campo jogando. Teve jogador que não podia jogar, sabe? E é muito complicado. O Atlético emenda uma sequência de América, Cruzeiro, Palmeiras e Bragantino. Não dá para emendar essa sequência com os mesmos jogadores. Você vai ter que optar. E a opção por mandar time reserva contra o América é a mais lógica, porque teoricamente é o mais fraco deles. E o Atlético jogou muito mal. Essa questão dos 3 zagueiros, cara, apesar do Alonso não ter sido um terceiro zagueiro defendendo, ele foi lateral esquerdo, mas a saída de bola com Alonso, Vitor Hugo e Juan é uma tragédia, bicho. E aí quando não tem um deles, aí põe o Natanael, que também porque não tem condição de fazer essa saída. Mas que com o Cuca não tinha saída de 3 e não dava certo também, sabe? Então a gente, eu trago pra conversa, pra balança, a covardia que é o calendário nesse início, mas tem as críticas também. Das 3 urgências que não chegaram ainda, chegou uma, mas não pode jogar. De um treinador que em 5 meses de trabalho não conseguiu fazer o time jogar. O trabalho do Sampaoli até aqui é ruim. Mas elenco que não joga há 1 ano e meio, que passou nas mãos de 3 treinadores. Tá cheio de jogador que não joga há 1 ano e meio. O Hulk tá tropeçando na bola. Aí o Rony entra no lugar do Hulk e tropeça mais vezes na bola. Então fica difícil. Quando você olha para um meio de campo em que o Igor Gomes é o destaque nos últimos jogos, tem um negócio errado aí, cara. E o problema não é o Igor Gomes, tem um negócio errado. Então, é início de temporada. Eu acho que qualquer subida de tom em crítica por 2026 é equivocado.
mas é que o 2025 do Atlético, ele vem pra roda, ele vem pra balança, e isso é inevitável, principalmente por parte do torcedor, que nesse momento vai cobrar resultado, porque tem uma competição oficial. Eu não vou cobrar resultado, eu vou tentar dar tempo. O elenco tá sendo reformulado. Tá chegando aí 7, pode bater 8, 9 reforços. Você só pode contar com 2, então você tem o mesmo time dos 2 últimos anos, que foram muito ruins, com alguns treinadores. As consequências estão aí, né, Edu? Dito isso... Oi, não, Pedrão, desculpa, é que só pra reforçar isso que o Edu disse, no ano passado, né, com um calendário diferente, né, os times estão tentando entender o calendário de 2026, né? E a gente também, né? É, também. No ano passado, o time titular do Atlético, né, o time profissional titular, ele faz a sua estreia oficial, né, no Campeonato Mineiro no dia 30 de janeiro. Amanhã é dia 25. Então, nessa mesma época do ano passado, o time nem tinha jogado. Agora vai jogar o clássico e em crise, né? Então você vê como que é diferente o que aconteceu até 2025 e essa mudança no calendário desse ano. Só para acrescentar, até o Atlético vai fazer 6 jogos em janeiro, é isso? É. Ele faz o 5º agora. E tem o Pouso Alegre dia 31. Então são 7. Porque tem o Palmeiras antes. Isso, cara, 7. Em 31 dias o Atlético vai fazer 7 jogos. E dentro desses 7 tem 2 clássicos e um Palmeiras. É por isso que não dá pra cobrar muito time titular, né? Não tem condição. E o Atlético tá em reformulação, né? É verdade. Dito isso, Edu, qual é a zaga ideal pra amanhã? Aqui Nomes. tem Alonso e Juan. Alonso e Juan. Qual outro? Não tem, né? Qual outro? Não tem como. Aliás, a dúvida a certeza no Atlético é o goleiro. A dúvida no Cruzeiro é o goleiro. É isso pro clássico. O restante do Atlético a gente imagina. Eu imagino que o Lodi deva jogar, que o Dudu vai fazer o lado esquerdo. O meio de campo é um ponto de interrogação. Eu acho que seria um pouco mais inteligente, olhando pro adversário, tendo pouco zagueiro, colocar mais gente no meio. E mesmo se tivesse mais zagueiro, eu também optaria por ter mais gente no meio do que mais um zagueiro, 3. Ter mais gente no meio, você pode ter Maicon, você pode ter o Igor Gomes, que tem rendido mais que os outros, você pode ter o Vitor, que estreou muito bem. E aí você opta por Scarpa ou por Bernard, que você precisa de ter alguém mais inteligente, com essa bola no pé. E lá na frente, talvez uma dupla, um jogador de lado e um centroavante. E também o centroavante, se jogar pra cima, o que cair, escala, porque tá todo mundo muito mal. Mas eu ainda iria de Hulk, porque o Hulk, em relação ao Rony, os dois mal, tem um que ou é o Hulk, né? Enfim, tem um histórico. Mas é muito difícil entender qual vai ser a escalação do Atlético, porque a escalação do Atlético não é só por conta dos melhores. É quem tá bem fisicamente, é quem entendeu melhor o entrosamento até aqui. É muito difícil. O lado do Cruzeiro é um time pronto, absolutamente pronto há mais de um ano. O que preocupa o torcedor do Galo, nisso que disse o Edu, o Sampaoli, após o jogo com a América, falou: olha, os que estavam aqui estão à frente, porque os outros estão... Então, assim... É uma chance do Atlético ter um time parecido com o do ano passado. Um time que não deu certo. Se você recebe de 7 a 9 reforços... Ô, Cláudio, me ajuda aí dos reforços. Quantos foram até aqui? Até aqui são 6. 6. Dá pra dizer que todos eles com condição de ser titular? É o Renan Lodi, pra mim é discutível. Preciado e Lodi, 2 titulares. Estão falando principalmente fisicamente, né? Não, mas no total. Condição técnica? Lodi e Preciado, titulares. Cassierra tem condição de ser titular. O Minda tem condição de ser titular. O Maicon tem condição de ser titular. Só que você não pode usar todos eles. A gente tá falando de meio time. E a cobrança no final do ano passado era: o Atlético precisa reformular o elenco. Só que a reformulação não dá nem pra dizer que foi tardia, cara. Porque quando a gente fala em contratação, volta pra conversa o calendário. Você reformular o elenco durante a pré-temporada, tá ok. A gente tá falando de 25 dias que o elenco tá sendo reformulado aos poucos. Você vai pro mercado, o mercado aquece, você vai fazer uma pechincha ali, você vai tentar negociar um jogador cara. Porque quando a gente fala em contratação, volta pra conversa o calendário. Você reformular o elenco durante a pré-temporada, tá ok. A gente tá falando de 25 dias que o elenco tá sendo reformulado aos poucos. Você vai pro mercado, o mercado aquece, você vai fazer uma pechincha ali, você vai tentar negociar um jogador a colar. O problema é que você faz isso com 31 dias do mês de janeiro, que deveriam ser os 31 dias de pré-temporada,
e que você tem que entregar todo mundo de uma vez numa correria absurda. Tá tudo errado, isso prejudica todo mundo, prejudica a direção, prejudica a comissão técnica, prejudica os atletas, porque tá todo mundo travado ainda. Comentei o jogo do Cruzeiro agora, final de semana, né, Panceira? A gente viu um time ainda travado. Jogadores se adaptando. O Matheus Pereira entrou no segundo tempo, e eu chamei a atenção pra isso durante o jogo, logo depois. A primeira bola que ele pega, ele põe na frente pro Chico da Costa. Sim. Só que não era o Caio Jorge. Não é a característica do Chico. E o Tite citou isso na coletiva depois do jogo. Tanto que na hora que acontece isso, o Tite chama o Caio. No lance seguinte, ele já entra em campo. Porque os caras ainda estão se adaptando. Foi o primeiro jogo do Matheus com o Gerson, por exemplo. Aliás, o Gerson estreou no meio de semana. Porque tá chegando agora, tá todo mundo chegando agora. Para todos os clubes. Então fica difícil elevar o tom da cobrança. Tem que dar tempo. Ainda que o trabalho do Sampaoli seja ruim, como é que eu vou dizer que tem que mandar embora se agora que tá vindo a reformulação? E eu repito, são 7 jogos oficiais em 30 dias de pré-temporada, cara. Dos 7 jogos, tem 2 clássicos e um Palmeiras. Tô falando do Atlético, mas a sacanagem é com todos os times. O Palmeiras entrou em campo outro dia, tomou de 4. O Cruzeiro, em 4 jogos da temporada, perdeu 2 no Campeonato Estadual. E eu já ouvi gente questionando o Tite. Numa boa, cara, é uma loucura. Vamos com calma, né? A nossa parte é aqui acalmar os ânimos. Meio